Bom dia. Comecei às 11h30 de ontem, agora 5 e pouca da manhã, 5h30 da manhã. Estou terminando agora a aula para vocês. A gente estava trabalhando a República Velha, né? A gente viu como ela começou, viu alguns aspectos importantes dela e como é que ela vai acabar. Bem, ela vai acabar com uma revolução, a Revolução de 1930. É um golpe, né? Você tem uma revolução, um sistema que é bastante é, fraudado, um sistema político ridiculamente arbitrário e injusto, mas você tem um sistema político. E aí você vai, através da força militar, força armada, você vai quebrar esse sistema político para implantar um novo sistema político. É uma revolução, é um golpe também, mas é uma revolução, porque vai mudar a forma política do Brasil. A revolução é chamada de 1930, mas ela não começou só em 1930, né? Ela já vem de uma série de antecedentes, de conflitos com as forças armadas, um movimento chamado Movimento Tenentista, que queria mudar a política do Brasil, porque o Brasil ainda era governado muito na base de eu sou filho de fulano de tal, eu sou importante, então eu vou mandar, né? E o tenentismo defendia que houvesse mérito, né? Houvesse uma, um critério claro, objetivo para essas coisas acontecerem, entre outras coisas. Mas enfim, as lideranças dessa revolução vão ser Getúlio Vargas e alguns militares desse movimento tenentista. Como é que vai se chegar a isso? Primeiro é preciso lembrar daquela política do café com leite, em que o presidente era de Minas Gerais alternava com o de São Paulo. Pois bem, no meio de uma crise econômica causada pela Primeira Guerra Mundial, o pessoal de São Paulo disse: rapaz, a gente não vai sair do governo não, porque a gente precisa reestruturar o nosso estado, que a gente perdeu muito dinheiro por conta da quebra da venda do café. Então a gente não vai deixar o presidente mineiro não, quem vai governar é São Paulo de novo. Essa ruptura com aquele acordo entre São Paulo e Minas enfraqueceu e isso deu um respiro para outras forças políticas de outros lugares, né, outras oligarquias, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Sul, né, de outros lugares, que ficavam fora, sempre fora dessa estrutura de poder que havia marcado na Primeira República. Pois bem, ah, vai haver uma chapa para concorrer à eleição, certo? Montada por Getúlio Vargas, do Rio Grande do Sul, e João Pessoa, da Paraíba. Por isso que o nome da capital da Paraíba é João Pessoa. Não era esse o nome, tá? Bem, a disputa está caminhando, continua tendo toda aquela história de coronelismo, compra de voto, voto cabresto, né? Nada de ser mudado. Provavelmente a chapa de São Paulo iria ganhar, a gente não sabe, porque a eleição era sempre uma fraude em cima de fraude, mas a chapa do Getúlio Vargas e do João Pessoa está fazendo barulho. Eis que num discurso aqui no Recife, o João Pessoa é assassinado. Ele leva tiros, né, são dados tiros ali perto do Teatro Santa Isabel, e isso incendeia a campanha eleitoral. Qualquer semelhança com a facada de um certo presidente talvez não seja mera coincidência. O fato é que esses tiros, ou a facada, né, deu um gás ainda mais para aquele que sofreu o golpe, né, no caso, um e o outro. E aí você vai começar a ter mais adesão e você tem a justificativa, né, que foi usada a força, o assassinato, e que você não precisa mais seguir as regras eleitorais. E aí se abandona a eleição e você começa a ter movimentos revoltosos espalhados pelo país, baseado basicamente no exército, né? Os aquartelados vão se revoltando para ir tomando os quartéis e o poder. Isso se espalha pelo país e ganham proporções maiores até que o presidente Washington Luiz ele é deposto e o general porque assumiu o controle, né, mas o candidato Getúlio Vargas assume a presidência da República, é empossado, né, nessa primeira fase, em 1930, que é chamado o governo provisório de Getúlio Vargas,
que vai de 1930 até 1934. Bem, o Getúlio Vargas vai promover uma série de mudanças nesse período, mas você tem uma situação a ser marcada, né? O Estado de São Paulo, os políticos de São Paulo e os cafeicultores não estão nada felizes de estarem fora do poder. Afinal de contas, foram tirados do poder por uma revolução armada. E começam a cobrar que o Getúlio Vargas saia do poder ou chame as eleições, que é o que estava previsto. E o Getúlio Vargas vai enrolando, até que em 1932 vai estourar uma outra revolta, a revolta constitucionalista, né, lá em São Paulo. São Paulo se insurge contra o governo nacional para chamar as eleições, na verdade para tentar voltar ao poder. E o Getúlio Vargas reúne as tropas de outros estados, vai lá, cerca São Paulo, bota panos quentes e se estrutura. Porém, ele não pode deixar de reconhecer que a pressão está grande. Os outros políticos também querem que haja a normalização democrática. Então Getúlio Vargas ele tem uma sacada, ele faz um acordo com os políticos que estão lá na Assembleia. E que acordo é esse? Que o presidente não vai ser escolhido por uma eleição, e sim por um voto indireto dos próprios deputados, para só depois de 5 anos, chamar eleições de fato. E aí o Congresso escolhe o próprio Getúlio Vargas para governar. E aí ele vai ser agora não apenas um cara que tomou o poder com armas. Ele agora foi escolhido indiretamente, é verdade, mas ele foi escolhido. E aí ele vai fazer esse governo chamado Governo Constitucional de 1934 até 1937. Bem, em 1937, Getúlio Vargas vai dar um golpe, né, no próprio sistema dele mesmo. Ele vai, né, também não é coincidência, a pessoa fala de autogolpe, é autogolpe mesmo. Ele queria ter mais força para governar sem ter que prestar conta a ninguém. Talvez haja algo parecido no ar. Mas ele dá um golpe sim, um autogolpe. Ele era o presidente e ele toma o poder para ele mesmo, né, para ele ficar mais forte. Como é que ele faz isso? Através da manipulação da verdade. Fake news, olha. E aí ele cria um tal de plano Cohen, onde ele acusa grupos de estarem querendo usar da violência para destruir o país, e os comunistas, coincidência ou não, os comunistas já estavam aparecendo lá nesse discurso que era fake news. Tinha comunistas, os comunistas de fato queriam assumir o governo e fazer o Brasil virar uma república comunista, mas eles não iam conseguir porque eles eram um grupo muito pequeno e ridiculamente representado. Mas, como os comunistas já tinham sido derrotados porque eles ensaiaram uma revolução e essa revolução não deu certo, então eles começaram a ter que atacar outro, no caso os integralistas, que era um grupo meio fascista, de extrema direita, que queria chegar ao poder também. E aí o Getúlio vai e diz que eles estão tentando tomar o poder, e aí tem um ataque lá que tem uns 2 estudantes que são baleados e mortos, e aí ele bota a culpa nos comunistas e nos integralistas, e com isso diz que é preciso ter mais poder na mão do presidente, e por isso ele fecha o Congresso e inicia uma ditadura que é chamada de Estado Novo. Essa ditadura chamada Estado Novo vai de 1937 até 1945. Mas vamos voltar aí para uns detalhes, né, do que estava acontecendo ali no meio. Que república é essa e que dá apoio a esse Getúlio Vargas e a esse exército para tomar o poder? Né? Por que a população não se envolve? Na realidade, a população se envolve para comemorar. Na realidade, você tem uma república que desde 1889, uma república que vem sistematicamente pisando na população mais pobre, né? Negando direitos, sendo violenta contra essa população. Então, essa população não tem motivo nenhum para estar satisfeita com aquela república, né? Com aquela
pseudo-democracia. Pseudo é falso, tá, gente? Porque não é uma democracia real. Então a população vai pipocar de revoltas populares que vão ser esmagadas e aí finalmente o exército vai e se revolta. Vê que doideira. A população já estava se revoltando contra a república e o exército castigava, batia em cima, esmagava a revolução. Aí agora o exército se revolta, toma o poder e está tudo certo. Ou seja, a população já estava certa antes, né, de estar lutando contra aquela república. Você tem um movimento tenentista, cujo um dos líderes é o Carlos Prestes, que depois vai virar um comunista, tá? E na década de 20, esse Prestes vai formar uma coluna de militares que vai tentar levantar os militares do Brasil por adentro e afora para tentar tomar o poder. E aí você tem os tenentes tomando o poder a partir de 1929, né, quando você tem o assassinato do João Pessoa, e ele vai assumir lá a situação. Nessa época você tem uma situação. A borracha, né, é um produto que está enriquecendo muita gente lá na região norte, Manaus, Acre, certo? Pará. Nessa época você também tem um outro produto muito importante que é o cacau, para fazer chocolate. Mas o café ainda é a bola da vez. Mas observe que todos esses produtos que eu falei são produtos que só vão ser importantes para o Brasil porque eles vão ser exportados, vendidos para o exterior. Só que você teve no cenário internacional, a partir de 1914 até 1918, a Primeira Guerra Mundial. E o mundo ficou ferrado, né? Ninguém vai parar para tomar um cafezinho com um bombardeio caindo na cabeça das pessoas. Né? Se bem que não tinha bombardeio porque não tinha ido avião de guerra nesse sentido. Mas bala comendo para um lado para o outro, o cara parar para tomar um cafezinho ou comer um chocolate quente, né? Não faz nem sentido um negócio desse. Então o Brasil teve uma queda de arrecadação, de riqueza absurda. E é justamente nesse contexto de empobrecimento e insatisfação de crise que você vai ter as condições para essa revolta armada, né, que é a Revolução de 1930. Bem, Getúlio chega ao poder e algumas coisas vão começar a acontecer. Você vai ter, por exemplo, a criação das leis trabalhistas. Getúlio Vargas vai iniciar um programa de industrialização para o Brasil. A gente pode discutir se foi um programa bem feito, bem executado, bem planejado ou não, mas finalmente alguém está planejando e fazendo a industrialização do país, que era apenas agroexportador. Você vai ter uma corrida para a modernização do Brasil. Lembre-se que a gente já falou do movimento modernista lá nas artes, mas é um movimento modernista com o povo ainda andando para cima e para baixo com um candeeiro, tá? Não tinha luz elétrica. E aí você vai ter o Getúlio Vargas nessa ideia de modernizar e de industrializar o Brasil. Ora, você não pode industrializar um país como o Brasil sem as condições básicas. Que condições básicas são essas? São o que a gente chama de indústria de base. Você não pode fazer carro se não tiver uma indústria para fazer a chapa de metal para você poder amassar e fazer carro. Então você não pode ter uma fábrica de eletrodomésticos se você não tiver uma fábrica para derreter metal e fazer parafuso. Então você tem que ter uma indústria de base que vai fornecer as coisas para as outras indústrias. E você não tem condição de ter essa indústria de base sem ter o, digamos assim, o combustível. No caso aí motores, a diesel, uma produção de petróleo uh, e eletricidade. O exército brasileiro dessa época era uma coisa assim tosca. O pessoal andando a cavalo ainda, lutando com espingardas e pouquíssimas metralhadoras, armas antiquadas, certo? Não tinha uma força militar se você fosse comparar com outros países que estavam mais à frente, que tinham participado, por exemplo, da Primeira Guerra Mundial. Enfim, no próximo vídeo a gente vai trabalhar um pouco mais essa questão da Era Vargas, certo?